Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. É uma alegria estar com todos aqui neste momento. É uma programação da Igreja Cristã Maranata, que está sendo transmitida pela nossa TV Manaim e também pelo nosso canal no YouTube. Saudamos aqui os pastores presentes, pastor Raniel. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, e a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão sempre conosco neste programa. Pastor Marcos. Pastor Juliano, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Raniel, e a você, que está conosco toda semana no programa Evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos trabalhando um assunto muito interessante, que é sobre oração, e estamos nos dedicando aqui aos versículos 9 e 10, sobre a oração do Pai Nosso. Nós vamos aqui ler para frisar o assunto. Então, o verso 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o anseio do coração do verdadeiro servo, uma vez que estamos no mundo, vivemos aqui, mas não pertencemos a ele, e sim ao seu reino eterno. Não é a nossa vontade, é a oração do projeto do Pai. Seja feita a tua vontade é um dos desafios da oração. Estamos em uma geração em que os crentes oram diferente da maneira que Jesus ensinou a orar. Eles não querem que seja feita a vontade do Senhor. A oração fugiu um pouco do que Jesus orientou. As pessoas querem determinar uma coisa, elas querem que seja feita a vontade deles. Mas nós vamos ver aqui que o mais importante e o principal é a vontade do Senhor na nossa vida. Pastor Raniel, vamos começar aqui a detalhar isso, para os nossos irmãos, aqueles que estão participando conosco. Amém, pastor Juliano. Seja feita a tua vontade. Pela oração, o fiel manifesta o desejo de desfrutar da comunhão íntima com Deus, o prazer de adorar a Deus como Senhor da sua vida e a intenção de que os valores e a grandeza do reino de Deus cumpram seus objetivos no mundo. No ambiente da oração, descobrimos que aquilo que existe no céu é tornado possível na terra, na vida do que crê no Senhor. Os seres celestiais transportam dos céus para a terra as respostas de Deus aos homens, operando curas, libertações, livramentos e salvação. Seja feita a tua vontade, é porque tudo que oramos a Deus Pai em espírito e verdade tem de estar dentro de seu propósito, de sua vontade. Aqui também entra o detalhe de que Deus nos ouve, mas nos atende dentro daquilo que é o tempo dele, assim na terra como no céu. É que, como tudo está patente aos olhos de Deus, declaramos que tanto as coisas materiais, físicas, necessidades terrenas nossas e as espirituais também sejam feitas segundo o propósito do Senhor e dentro de sua vontade. Por que isto? Porque no versículo 8 vemos que Deus sabe todas as nossas necessidades antes mesmo de que nós peçamos a Ele. A oração verdadeira manifesta o desejo de que a comunhão vertical que liga os céus à terra prevaleça e se torne real na vida do fiel. Que Deus faça cumprir, por meio de sua maravilhosa operação,
aquilo que o fiel sempre sonhou, a glória de Deus habitando na terra. No Salmos 118, versos 16 e 17, nos fala assim: a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Pastor Juliano. Amém. Aos companheiros aqui, vamos agora. Nós gostamos de colocar essa questão doutrinária e também aplicar na nossa vida. Pastor Marcos, fazer a vontade do Senhor é um desafio. Entendemos que o reino é dele, não é nosso. E como que nós entramos nesse tempo de Deus através da revelação. Exatamente, né? Um dos desafios da oração é essa dependência que nós temos de que o Senhor faça e cumpra em nós a sua vontade. E não é fácil, né? Porque muitas vezes nós queremos a resposta e queremos que Deus faça aquilo que queremos. Nós lembramos dentro da palavra, né, que existem vários exemplos, né? Moisés, por exemplo, ele orou a Deus para entrar na terra. Eu disse assim, não. Pronto, simples assim. E se nós formos olhar na condição humana, né, por que Moisés não entrou, né? Que é outra palavra, mas nós estamos dizendo o seguinte: não estava no propósito de Deus que ele entrasse na terra prometida. Paulo, por exemplo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, que ele orou, o Senhor disse assim: olha, não toque nesse assunto mais. Então, fazer a vontade do Senhor, muitas vezes a vontade do Senhor, ela não está relacionada à nossa vontade, né? E nós precisamos entender isso. Que nem tudo que nós pedimos a Deus nós vamos ter, porque tudo está dentro de uma economia de Deus, né? Deus sabe o que é melhor para nós, né? Davi, por exemplo, ele orou por um filho, né, que estava enfermo e a criança veio a falecer, né? Então, assim, aquilo que nós colocamos a Deus em oração, Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, fazer a vontade dele é realmente, né, nós aniquilarmos a nossa vida aqui, né, a nossa vontade, deixar de lado aquilo que nós queremos, para que Deus cumpra, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o hoje e Ele conhece o amanhã, não é? Então a nossa vida ela já está dentro de um propósito divino, celestial, a qual nós vamos entendendo no nosso dia a dia. E às vezes lá na frente, no futuro, é que nós vamos entender por que o Senhor não nos deu aquilo que nós pedimos, não é? Mas a oração, ela é necessária para a nossa vida de comunhão com o Senhor. Pastor Roniel, essa questão do tempo, existe o tempo cronológico, que é o nosso tempo, mas também o tempo de Deus. Quando nós alcançamos esse tempo de Deus, aí é a vontade do Senhor. Então, pastor Juliano, Deus, o nosso Deus, ele não vive no nosso tempo. O tempo de Deus não é o Cronos, é o Kairos. Então, a nossa oração, quando nós oramos a Deus, nós entregamos a Ele, né, as nossas ansiedades, as nossas petições, tudo aquilo que é nosso, nós estamos entregando a Ele e sabemos que Ele vai atender no tempo dEle, porque Ele sabe o tempo certo, como o pastor citou aqui, Ele conhece o presente, conhece o futuro. Então, a nossa oração será ouvida no tempo de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O pastor Marcos Roberto citou aqui exemplos de orações que não foram ouvidas. Mas quantas orações na palavra que foram ouvidas? Podemos citar aqui a oração de Ana, que pediu a Deus um filho, varão, e o Senhor deu a ela Samuel. O rei Ezequias, que estava doente, ele orou ao Senhor, o Senhor, né, deu a ele, né, mais 15 anos de vida. Então, o nosso Deus é um Deus que Ele sabe todas as coisas, as orações são colocadas diante dEle e Ele, no tempo certo, no momento certo, Ele vai atender. Cabe a nós orar e confiar no Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Por isso que estamos frisando aqui, o reino é do Senhor, a vontade é dEle e nós estamos aqui para obedecer. Essa intervenção, ela é profética, ela é um mistério mesmo, né? Como que o Senhor intervém na nossa vida. Quem somos nós
para sermos escolhidos, né? Que valor que nós tínhamos, mas o Senhor nos alcançou. E é importante aqui agora, né, pastor Marcos, como que o Senhor vai mostrar que Ele provém todas as coisas quando nós confiamos nele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós precisamos entender que a providência de Deus, ela nunca falta. Então, o pão nosso de cada dia é a nossa vida diária. Jesus não começou falando do pão, mas do Pai. Então, o segredo não é ter o pão, o segredo é ter o Pai. O Pai está em cima, o pão está embaixo. Primeiro é o reino, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. A oração expressa a confiança em Deus como provedor, reconhecendo que Ele cuida dos seus filhos para que nada lhes falte, seja material ou espiritualmente. No tempo de Jesus, o pão era o alimento de base no sustento da família. A vida dependia do pão, termo que também engloba todos os bens necessários à subsistência dos seres humanos. O pai que criou seus filhos cuida também da subsistência deles. Ele supre todas as necessidades dos seus filhos, materiais e espirituais. Como disse Davi no Salmos 37, verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O convite do Senhor para buscarmos o pão nosso de cada dia do nosso Pai Celestial denota um Deus amoroso, ciente até das pequenas necessidades diárias de seus filhos e ansioso para ajudá-los, um a um. E Ele está dizendo que podemos pedir com fé, isto é, sem dúvidas, mas também implica em algo bem mais significativo do que um simples ajuda para a sobrevivência diária. Ao buscarmos e recebermos diariamente o pão divino, nossa fé e nossa confiança em Deus, em seu divino Filho, crescem. E aquilo que necessitamos que Deus faça por nós, a dependência da providência diária de Deus em nossa vida para todas as coisas. Mas, acima de tudo, o pão nosso de cada dia é a necessidade de ter Jesus, ou seja, a sua palavra, nos alimentando a cada dia. Pois quando sabemos e sentimos que Jesus está em nós, temos todas as providências em todos os aspectos e necessidade. Nos dá hoje porque é o momento, é a hora em que estamos vivendo, ou seja, o Espírito Santo tem pressa de dar o pão que alimenta. E como a igreja tem o Espírito Santo dentro dela, ela clama apregoando o momento, e o momento é hoje. E a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não queremos daqui a pouco ou amanhã, mas nós queremos hoje, agora, em todos os instantes da nossa existência. E assim como o verdadeiro pão nos alimentando, nada em qualquer âmbito nos falta. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Juliano. Que riqueza é essa oração. Ao mesmo tempo, né, que o Senhor está falando ali da providência das nossas necessidades, Ele está falando do pão, que é a sua palavra, que é o nosso alimento diário. Né, pastor Ranieri? A importância da palavra de Deus para o sustento da nossa alma, que é o reino eterno. Exatamente. Nós temos aprendido, pastor Juliano, inclusive na escola dominical, que Deus é um Deus, o nosso Deus, Ele se preocupa com detalhes. Nosso Deus, Ele é um Deus que sabe tudo, conhece tudo, mas Ele também se preocupa com detalhes. Aquilo que é pequeno para nós é importante para Deus. Então Deus tem nos dado tudo, e tudo é possível para aquele que crê no Senhor, que confia no Senhor e que coloca em prática essa oração que o Senhor Jesus ensinou. É maravilhosa a oração aqui do Pai Nosso, que estamos trazendo já, né, em alguns episódios deste programa, tem nos advertido de que nós temos um recurso maravilhoso, um Deus maravilhoso, um Deus abençoador, que se preocupa com o homem, que atende ao homem em todas as suas necessidades, que não deixa faltar nada, conforme o pastor Marcos Roberto acabou de falar aqui.
tem nos dado tudo, e isso é motivo de nós glorificarmos o nome deste Deus maravilhoso, pastor Juliano. Pastor Marcos, vamos acrescentar mais alguma informação para finalizarmos? Assim como nós vamos avançando, né, na oração do Pai Nosso, ponto a ponto ou verso por verso, nós vamos descobrindo, né, uma cortina que se abre e atrás nós vamos vendo, né, quão maravilhosa é essa oração e quão profética ela é, não é? Então, quando nós falamos assim, o pão nosso, né, nós não estamos nos referindo só ao pão diário, aquilo que é terreno e material, porque realmente o Pai, ele supre, né, ele é o provedor da casa. Mas principalmente, né, porque assim como o pão nutre o físico, o pão que é a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, assim, eu sou o verdadeiro pão do céu. Ele nutre e ele supre os anseios e os desejos da nossa alma. Então o pão nosso de cada dia, essa palavra, essa abrangência é muito mais além do que nós possamos pensar e até imaginar, não é? De como o Senhor ele é capaz de satisfazer os nossos anseios, os anseios da nossa alma. E também a provisão material, né? Como diz Davi, né? Eu fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo ser desamparado, porque o Senhor não deixa faltar, né? Porque Ele supre as nossas necessidades. Como diz o pastor Roniel, até nas mínimas coisas, né? O Senhor é aquele que provê para nós todas as coisas. O que nós só precisamos entender é que o pão, que é a palavra, é o hoje, é o agora. Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Todos os dias você tem que separar um momento de oração na sua vida, no seu dia, que às vezes é muito agitado, é muito corrido, mas nós temos que separar um tempo no nosso dia para orarmos e lermos a palavra, porque na oração você busca comunhão, mas na leitura da Bíblia você está nutrindo a sua alma. Então é o pão, é a porção diária que o Senhor nos dá, que também é a sua palavra. Temos uma expressão de algum servo aí Temos aqui, né, encerrando o nosso programa, né? Está aqui uma palavra sobre oração muito interessante, que diz assim: o Senhor se inclina mais pronto para ouvir as nossas orações do que nós estamos dispostos a apresentá-lo. Ou seja, há mais desejo em Deus de ouvir do que em nós de orar. É por isso que nós temos que separar um tempo para orar, porque Ele está disposto, os seus ouvidos estão inclinados a ouvir a nossa oração. Pastor Roniel também, nos despedimos aqui, né, Amém, pastor Juliano, que alegria estar aqui em mais uma oportunidade e falar deste assunto tão maravilhoso que é a oração, que é o recurso que nos aproxima de Deus, que nos permite falar com este Deus tão maravilhoso. A todos os irmãos, amigos, ao pastor Juliano, ao pastor Marcos Roberto, a paz do Senhor. Nós queremos terminar aqui algumas expressões nos dois programas sobre a oração do Pai Nosso. Hoje nós demos bastante detalhes sobre o pão nosso. Eu vou ler aqui algumas coisas que são importantes. O Pai Nosso é a mais completa de todas as orações. É uma fonte inesgotável, um alimento para a nossa alma. Foi o que nós falamos aqui hoje, do qual devemos nos nutrir constantemente. E um outro importante detalhe, não é só orar, mas é compreender a oração. Às vezes elas são repetidas, né, incessantemente em vários lugares, mas quando nós compreendemos o significado, a revelação, ela alimenta a nossa alma, né, pastor Marcos? Também vamos nos despedir aqui, né, de todos. Isso, a paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Roniel. A paz do Senhor a você que está conosco toda semana, que Deus abençoe a você e a sua família. E não esqueça, faça a sua oração, que os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvi-lo. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade.